podem repetir, por favor, mais pontualmente qual é a... Qual? Do artigo 17, ela quer saber. O 17, a nossa sugestão é a seguinte: o item 5 do artigo, que trata das moradias destinadas a ex, seja tirado desse artigo como obrigação de transferir para a prefeitura e seja mantido como obrigação de fazer. Ou seja, o empreendedor poderá se valer de eventual receita oferida na venda dos lotes da ex que ele faça ou das casas da ex que ele faça. Lá na frente eu tenho outras sugestões sobre esse tema. Mas isso, tem tá lá, certo, lá na frente regulamenta isso. É que se puser aqui, já vai ter que transferir, não tem conversa. Então teria que tirar daqui para ter a chance. Por exemplo, o empreendimento do nosso cliente que ele está fazendo são 84 unidades habitacionais. Se fosse acima de 200 unidades habitacionais, ele teria que doar algumas unidades para a Coab. Como está nessa faixa mais baixa, ele não vai precisar. Ele só vai oferecer para a lista da Coab e vai vender para a lista da Coab. Se passar um determinado tempo, lá o prazo está no contrato, a lista da Coab não comprar todas as unidades, ele vai poder abrir um plantão de venda e vender para quem está fora da lista. De qualquer jeito, esse habitação de interesse social. De fazer a habitação de interesse social não pode entrar então no ponto das exigências ou das doações. Tá. Então ela pode ser exigida, mas não doada. Então não serve como contrapartida. A rigor, vocês estão dizendo o seguinte: não serve como contrapartida naquela destinação diária. Isso, não pode ser vista. Porque você não pode ser vista como contrapartida. Então é só uma contrapartida social. É uma contrapartida. Eu vou fazer um empreendimento aqui, eu tenho que fazer alguma coisa social. São Paulo, no plano diretor, ele usa assim, isso, né? Ainda sobre esse artigo, contrapartida social. O que eu estava querendo só dizer, que eu acabei falando, se fosse mais, por exemplo, mais de 200 unidades habitacionais e o cliente fosse doar uma parte da Coab, essa doação que a Coab está recebendo, além das 200 unidades, é que serviria, por exemplo, para abrigar pessoas que estão sendo transferidas de áreas de risco, outros trabalhos da Coab. Agora, você praticamente jogar tudo para a Coab, sabe, como se só a Coab ou tivesse uma demanda tão grande por tirar gente de área de risco, etc. Acho que acaba impedindo que tenha tanta possibilidade. Ok. No parágrafo 6º, eu vou ler para você e ver o que você interpreta dele. Todos os equipamentos de infraestrutura de empreendimento limítrofe com a área rural deverão estar dentro da área do empreendimento, sem afetar vias e equipamentos públicos existentes. Eu também não entendi nada. Eu achei muito subjetivo. Ainda nesse artigo, no que é para ser doado para o município, todos os equipamentos de infraestrutura de empreendimento limítrofe com a área rural deverão estar dentro da área do empreendimento, sem afetar vias e equipamentos públicos existentes. O que são os equipamentos? Né? Equipamentos públicos, comunitários ou urbanos. Como equipamento de infraestrutura, equipamento urbano. Sim. A gente está falando de rede de luz, está falando de guia sarjeta. Então, mas ele fala do empreendimento limítrofe. Sim, para não vazar para a área do rural, pelo que eu estou entendendo aqui. Ele quer que tudo que se é limítrofe, ele não vai poder ter rua de acesso via área rural. O acesso dele é pela área urbana. Ele não está no limite? A extensão de... É isso que está dizendo. Mas olha, desculpa, não dá para entender nada do que está escrito aí. Aqui, todos os equipamentos de infraestrutura. Sim. Né? Do empreendimento. De empreendimento limítrofe com a área rural deverão estar dentro da área do empreendimento. Ou seja, não na área rural. É a matrícula que eu tenho, caramba. Não na área rural. Se eu não posso. O que ele está dizendo é o seguinte: ele não quer que a rua do loteamento você tem um loteamento para a área rural. Você tem uma parte dentro do rural, você não vai poder usar o rural. Não, acho que assim, você tem uma matrícula no urbano. E do lado tem uma área rural. Certo. Então ele está querendo dizer que os equipamentos urbanos têm que estar dentro da sua matrícula. Mas isso é evidente. Isso é chovendo molhado, isso já é. Não, eu não sei se é chovendo molhado, porque pode acontecer, a gente sabe que acontece muitas vezes, de você ter um empreendimento que a pessoa querer construir na área urbana, então beleza, é área urbana, faz um loteamento na área urbana, só que faz o acesso por uma área rural. O acesso passa pela área rural. E aquilo ali, lógico que é um vetor de expansão, né? Aquilo vira um vetor de expansão. Então você acaba, na prática, criando essa área está encravada, você não tem outra possibilidade de acesso.
Se a área Mas se ela é área urbana, ela não vai estar encravada. Sim, tem muita área urbana encravada, muitíssima até. Você fez tá dentro da expansão urbana, você fez lá o cara que você interessou. Tem coisa urbana no meio do rural? Não, encravada, você não tem acesso diário, entendeu? Tipo, foi feito várias e não tem via de acesso. Pois é, essa é a questão, é exatamente o que você está falando, Karina. A questão, Tereza, e a tese de Eleusina fala muito bem sobre isso, é que fizeram um tipo de ocupação aqui em Campinas em que você não tem acesso à rua. Totalmente sem planejamento. Foram fechando os loteamentos, que não viraram loteamentos, viraram grandes condomínios fechados. E aí você encravou a matrícula vizinha. E acabou, pois é. Mas isso que está falando aí... A saída jurídica mas isso aí, é outra, né? Mas isso para mim, o que está falando aí está reforçando essa situação. Mas você não pode abrir servidão de passagem para uma área urbana. Lógico que não. Não pode abrir servidão de passagem por quê? Para uma área urbana. Você pode para um acesso rural, para uma fazenda, você pode. Servidão de passagem para você aprovar um loteamento não pode. Você não pode acessar por uma servidão de passagem sem transformar em viário. Você não pode. Tem que transformar em viário. Você não pode. Imagina você acessar por uma servidão de passagem. Agora, da maneira como você está falando, esse muro, vamos supor, que a pessoa decida não fazer um loteamento fechado, fazer um loteamento aberto, por esse parágrafo aí, está impedindo isso, está prejudicando esse e outra coisa, aberto. Por exemplo, não é nem e se você tiver uma outra área rural ao lado? Isso é da legislação específica. Mas eu não conheço nenhum impedimento a você fazer acesso por uma servidão. Se você cria servidão e transforma a servidão em rua, em viário. Isso, você não pode ser acessado por uma servidão de passagem. Servidão de passagem serve para acesso para uma área rural, isso sim. Mas não para uma área urbana. Na realidade, se a servidão ela for transformada, é porque acaba mudando a natureza, né? No caso desse, o proprietário da servidão, por exemplo, ele poderia pedir uma desapropriação indireta, né? Que é uma perdas e danos, porque ele então, mas desse jeito que ele está falando aqui não pode. Não, aqui não. Nesse caso aqui ele está sendo bem claro, está dizendo o seguinte, tudo que for ocupação urbana é feito só para a área urbana. E aí se uma área está encravada e ela não tem acesso pela área urbana, por exemplo, por uma rodovia, aí teria porque não é só por loteamento, entendeu? Às vezes tem rodovia, porque ela não dá acesso para a área, ela está encravada por um acesso à rodovia. Está muito mal escrito, isso não dá para entender nada, o que ele pretendeu fazer. Outra, isso vai reforçar mais ainda a questão do loteamento fechado. Se a pessoa quiser fazer um loteamento aberto e tiver uma área vizinha que é usada como rural, mas que possa ser urbanizada no futuro, você não pode deixar indicada a rua para lá? Não, isso aí não pode, João. Isso aí não pode, porque você tem que ver o que está ali previsto na lei hoje. Se ela é rural, se é urbano, é urbano. Não, mas ela é rural. Quantos loteamentos que são feitos que você já deixa as ruas para ter continuidade da outra rua? Quando é urbano, que vai... urbano. Quando é urbano, não, urbano. Mas dentro da área de expansão urbana. Não só urbano. Não, mas a área de expansão urbana entra agora, João. Não tem nenhum projeto de expansão urbana ainda. Você não pode dizer isso porque não existe antes. Mas ainda existe uma área de expansão urbana dentro da APA? Ou... Não. Legalmente não existe área de expansão urbana no município, na parte da APA. Não existe isso. Tem, está mantido. Já existe a expansão urbana. Ela não está sendo ampliada. Expansão urbana na APA? Tem um monte de área que não foi ocupada. Que áreas que é essa que estão fazendo? Mas não chama expansão urbana. É o perímetro urbano. Está dentro do perímetro urbano. Não existe expansão urbana. Não existe. Está dentro do perímetro. O perímetro não está englobando um monte de área rural? Então, não. O que está dentro do perímetro urbano, né? Pode ser que ela tenha uso rural. O uso rural. Não, o uso rural também. Mas é urbano. Pode parar de ter uso rural, se quiser cadastrar a área. Eles excetuam, né? Aqui, exatamente o sexto que diz isso, mas o sétimo diz. O sétimo, que é o parágrafo subsequente, diz o seguinte: a não aplicação do disposto no parágrafo 6º desse artigo deverá ocorrer excepcionalmente mediante justificativa técnica e com apresentação de alternativas que busquem minimizar o impacto na zona rural. Ou seja, resolver o problema. Vai ser um caso de exceção, né? Sim. Ele aqui resolve. Tá. O que eu acho dessa lei o tempo todo, ela põe um limitador e depois ela põe uma justificativa. Ela põe um limitador. Não é? Para uma exceção, né? Claro. Ela não é objetiva, não tem objetividade. Então, cabe algum tipo de anotação nesse parágrafo 6º? Eu acho que ele está resolvido pelo 7º, a questão que você coloca. Tudo bem. Encheu mais do que devia. O artigo, não sei se artigo 18 e 19 tem alguma coisa? Não, já deu. No artigo 18 e 19 tem algum comentário? Não.
artigo Então, 19, na minha opinião, não. No artigo 20, ele fala assim: o sistema viário deverá ser entregue e possuir minimamente as características dispostas no artigo 14 da Lei Complementar 208. Tem o parágrafo 2º que diz assim: o sistema viário dos novos loteamentos está limitado a 2 faixas de rolamento por sentido. Por quê? Por que isso? Não, não sei se a ideia foi, eu fiquei pensando sobre isso. Eu Será que ela não quer que tenha uma avenida larga? Não. Está limitado a isso. Você Então ele pode está fazer limitando menos. 2 faixas. Não, você não pode fazer Então 3. você não pode fazer 3, né? Você não pode fazer uma avenida larga. Você não pode fazer uma avenida larga. Eu estou imaginando aqui, tá certo? Mas e se precisar para um escoamento? Porque você não pode. É uma questão de desenho aí, quem tá. Então, mas por que ele está limitando Sim. isso na lei, entendeu? Porque tá Sem uma dando- É justificativa. para tentar não ter expansão Não impermeabilizar nenhuma, muito. Não é isso. Acho que é para não impermeabilizar muito, é a única explicação. Não ter uma Mas tem forma de concentração você de fazer impermeabilização. vias Mas é menores. assim, se eu tenho um terreno, vou dar um exemplo, se eu tenho dentro do perímetro urbano um terreno de 1 milhão de metros quadrados e a gente entender que o adensamento, o urbanista entenda que tenha que fazer uma pista Mais larga. até seu ponto de vista de Paisagística. implantação urbanística, fazer uma grande avenida com 3 faixas de rolamento em cada lado, não pode. Não pode. Eu acho que isso às é vezes a gente totalmente pode errado. esbarrar numa questão, eu vou falar assim, pode, conceitualmente, tá? Tá. Eu até acho que dificilmente a gente tem avenida com mais de Eu também acho. Mas Por eu quê? acho... Por que mas- proibido? Não, sim, mas eu acho que quando você vai fazer a entrada do loteamento, a portaria, tem 4 faixas de Exatamente. rolamento. E aí se a lei entrou nesse detalhe, o técnico aqui... Vai falar, não pode fazer. Na hora que eu vou fazer uma portaria, eu Verdade. tenho que colocar Vai estrangular veículo. 3 faixas aqui, mais 3 faixas aqui. Mas uma entrada de caminhão, de Isso, acesso. então, só que aí o técnico... Às vezes não fica só restrito à portaria, você entra com Aí 3 você faixas faz e vai, assim, ó. vai diminuir, vai para uma rua do lado de cá, para outra do lado de lá. E aí esse trecho o técnico não vai autorizar. Então, eu vou dizer uma outra coisa, assim. O que mais pesa no loteamento, que custa mais caro, é a rua. A pavimentação. Ninguém vai fazer Ninguém vai fazer mais do que se não for Para necessário. que restringir, entendeu? Essa é a Aí questão. vai ficar uma limitação de na hora que você for fazer um projeto, Desenho. você não vai conseguir desenhar uma portaria, porque chega lá e fala, o técnico, não pode ter, tem 2... Você fez 3 faixas aqui, ó. 2 Só pode 2, está só pode escrito ter aqui. escrito aqui. Não, você tem toda a razão, não pode, tem que tirar esse artigo. Artigo 2 Você tem a suprimir. entrada Parágrafo do 2 do suprimir. morador, não sei o que, o acesso do carro, mais um espaço às vezes de espera. Eu estou falando isso assim, com conhecimento de causa, assim, entendeu? Estou falando que a Caína também sabe disso. Sim, vocês são desenvolvedores de projeto. E não estou falando só do loteamento fechado, do loteamento aberto Sim. mesmo. Se você precisar ligar Claro. 2 bairros e você precisar... Aí, o estudo de impacto no trânsito diz que você precisa fazer ruas mais largas. Você está impedindo aqui. É verdade, ele Você não precisa fazer fecha uma baia para novo ônibus, loteamento. você não vai poder fazer. Hã? Ele fala em novos loteamentos, de modo geral. Então, mas num Só novo não loteamento só pode ser Fazer uma baia de você ligar um estacionamento de bairro. ônibus. Quando você entrar, não, essa é a terceira faixa não pode. Eu acho que tem uma questão que eles talvez tenham colocado isso aqui, porque eles imaginam que no território da APA, que é um território protegido, ainda que em área urbana, ele quer uma escala que é menor. Eu acho que é essa a ideia dele, né? Mas se você pode ter um terreno com bairros já consolidados no entorno e que você precise ligar e você precisa dar fluidez. Aí você vai travar, Entendo, né? Você tem outras formas de limitar, né? Vamos lá, a sugestão é suprimir o artigo parágrafo Eu 2. sugiro que tire, para ingessa demais o projeto. Tira pura e simplesmente. Ok. Necessariamente. Aí no meu caso eu pularia para o artigo 26. Não sei se vocês têm mais coisas antes do artigo 26. Aquelas porcentagens todas, É isso que eu queria... É o artigo sabe, 26. 35%, 40%, sabe, É o artigo 26. Isso. vale a Você tem coisa pena antes. isso? Ó, Tá? Pera um Não, ele pouquinho. tem coisa Eu queria, posso Esse- falar artigo 25. Eu queria tratar de um outro tema. Aqui, ó, artigo 25, que entra um pouco aqui, ó. O loteador ficará sujeito, conforme o projeto aprovado, sem qualquer ônus para o município, à execução das obras e serviços contidos no artigo 23 da Lei Complementar. Tudo bem. Tá. Parágrafo 1º. Além das obrigações dispostas no caput desse artigo, fica o empreendedor obrigado a realizar a implantação do empreendimento de interesse social a ser doado como contrapartida, Aquele negócio que eu tinha com falado. a incorporação completa dos lotes e a construção das edificações conforme estabelecido nessa lei complementar mais adiante. Então, se a gente está tirando aquele item 5 de lá, tem que tirar esse doado daqui. Então, desculpa, mas antes eu tenho um assunto no 21.
21? Tá. Cortou lá para trás. Dos espaços livres de uso público. O que acontece é o seguinte, aqui ele está cravando que a gente... Mínimo de 35. Não, até não. Vamos dizer, até eu acho que os 35 não é... O problema é cravar 10% do sistema de lazer. Porque o que acontece, inclusive, eu não entendi por que isso. Lá na lei antiga, você tinha o contrário, você tinha que fazer 10% de área verde. E aqui, você está colocando 10% do sistema de lazer. Então você vai fazer um loteamento. Certo? Se você tiver, por exemplo, as APPs, você não tem como mudar. Se você tiver 15 ou 20% de APP, você vai ter que fazer os 15 ou 20% de APP. Aí você vai ter que fazer mais 10% do sistema de lazer. Então, a tua área do lado vai aumentar muito mais. Então, eu acho que a gente não deveria, até porque eu acho que essa lei deveria estar muito mais preocupada com a área verde, não com o sistema de lazer. E lá na lei de loteamento não tem uma obrigatoriedade do sistema de lazer. O que importa é que você deixe 20% de área permeável para a área verde. Exatamente. Isso é muito então, mais importante muito do meio mais ambiente. importante do que o meio ambiente. Então, eu achei estranho porque ele passa a disciplinar um tema que não é o objetivo principal da lei. É verdade. De preservação, tá certo? E te obriga a criar um percentual que na lei de parcelamento do solo não tem. Então, eu tiraria essa obrigatoriedade de 10% do sistema de lazer. Essa é a minha sugestão. E de novo... E assim, se você somar a ELUP, né, que eles chamam, Espaço Livre de Uso Público, que tem que ter no mínimo 35%, e se ele é área verde mais sistema de lazer, ou seja, você vai ter que deixar 25% de área verde mais 10% de lazer. Isso. É isso Então, que ele está dizendo. Não, mas... É isso. 10% de Se você tem que deixar 25%. 35% para livre de uso público, você tem que deixar 25% de área verde mais 10% de lazer. É isso que ele está dizendo na lei. Ele tem um conjunto de características aqui que o sistema de lazer deve se adequar, né? O que é o ELUP? Vamos lá na definição do que é ELUP. Era bom dar uma olhada também nesse artigo 16 do... Então, mas eu acho que não. Artigo 21. Espaço livre de uso público são compostos pelo sistema de lazer e pelas áreas verdes. Aí ele fala que esse ELUP deverão ocupar, salvo mais exigências da legislação aplicável, mínimo de 35%. Mas isso é muito. Então? É desnecessário, deveria colocar 20 de área verde com área permeável. 20 de ELUP. Não 35, porque 35. Que é a área permeável obrigada pela lei 6766. Então, os 35 de ELUP é uma facada, não dá para pôr 35% de ELUP, porque a área de lazer também vai entrar como área permeável, boa parte dela. Não, na verdade, assim, você tem que fazer 20% de área permeável. Sim. Se você usar o sistema de lazer dentro desses 20%, aí você tem que deixar tudo permeável. Você não pode Não, mas eu estou falando, teoricamente, se você tem 20% de área permeável, você já tem. O sistema de lazer também vai ter uma porcentagem de área permeável. Então, mas hoje vai estar auxiliando. Mas na lei hoje... Você não vai fazer ele todo para na lei 208, ele não obriga mais você a fazer o sistema de lazer, desde que você comprove que você tenha 20% de área permeável no loteamento, na área verde. Você deixa a critério do loteador não fazer lazer nenhum. Você tem muita APP, você tem muita APP, tua área. Agora aqui, além de aumentar os 20, o 35 está pedindo mais 10. Mas deixa eu ver, hoje a CETESB... Está obrigando-se a pôr 10, coisa que na lei do não está mais obrigando. A questão é porque essa lei é específica para essa área de proteção, né? Não, sim. E não para o restante da cidade. Mas agora, obrigar na área verde... O que o Marcelo está comentando... Para além disso, vai ter que deixar impermeável também. Tudo bem, o que o Marcelo está comentando é o seguinte... Impermeável. Essa lei realmente é da APA, mas o que ele está colocando é o seguinte, ele está obrigando a colocar um sistema de lazer que não obrigatoriamente será permeável, não está aumentando a permeabilidade. Porque desde que você decide os 20% da área permeável lá que você tem que destinar, você pode fazer um sistema de lazer. Mas por que obrigar a fazer um sistema de lazer? Que obriga a fazer permeável. E mesmo os 35% é exagero, porque todas as leis do Estado, inclusive a CETESB, o que se exige é 20% de área verde. Então, se você pega 35 de sistema de lazer e área verde, depois você vai colocar mais área institucional, ou você vai colocar rua, você não vai conseguir atingir aquele percentual. O adensamento que ele oferece.
Então, eu estranhei os 35% de cara também. eu colocaria 20%. Eu marquei, o que eu marquei no meu... E colocaria 20% de área permeável. Eu não me ativo a 10%, eu falei, pô, 35 aqui, eu acho que... A minha sugestão é mudar os 35 para 20 e cancelar o artigo 2º. Porque senão você fica 10 e 10, aí você ficaria 20%. Não se exigir, então, o sistema de lazer. E deixar tudo área verde, que é o foco da APA. É isso aí. Que é muito mais importante. É isso aí. Boa, Marcelo. Tá, então aí voltando no artigo 25 que eu estava falando. Deixa eu falar do 22, que fala do contorno do viário, em volta do... Fala assim, o sistema de lazer, aí se tirar o sistema de lazer, é mesmo, por exemplo, que faz. Não, nós não estamos tirando, está tirando a obrigatoriedade de fazer. Aí ele fala o seguinte, o sistema de lazer tem que ter um viário de contorno. Isso aí tem mesmo. Isso Mas já isso fala tem que lei ter. Isso é no plano diretor. Se você tiver isso encostado numa Não pode área mais verde, fazer. você não pode. Você tem que fazer uma rua. Isso já faz tempo. Mas tem o parágrafo 3º aqui. Em face da impossibilidade técnica de se observar o Isso parágrafo já é 2º desse artigo, devidamente certificada pelo agente público, o sistema de lazer pode dispensar o viado em todo o seu entorno e quebrar o componente de quadra. Ou seja, Isso tem já algum, é assim. já é assim. Já é assim. Isso foi pro plano diretor? Foi. Tinha uma resolução, né? Tinha uma resolução. Na verdade, era uma resolução entre as secretarias, aí foi para o plano diretor, já incorporado. Só confirmando com vocês, na verdade não está tirando a possibilidade de se fazer sistema de lazer. Só está fazendo com que ele deixe de ser obrigatório ele seja na medida em que restringe para 20% a área de reserva. Isso. Veja, o sistema de lazer você é obrigado a fazer, certo? Agora, você tem a liberdade de ver quanto você vai fazer de área verde e quanto você vai fazer de sistema de lazer. Os dois não podem ficar mais do que 20%, não pode ficar menos do que 20%. Agora, você pode eventualmente fazer 15% de área verde e 5% de sistema de lazer. Isso não está dentro não. Não, mas o teu projeto você vai ficar com a liberdade. Uma mudança que a gente fez não está dentro não. Mas desde que tenha 20% de área permeável. O importante é que seja 20% de área permeável. O Você ELUP, pode impermeabilizar. a nossa sugestão é que o ELUP tenha 20%. Isso tudo bem, 20%. Aí, agora, como o ELUP é composto por sistema de lazer e área verde, na hora de você fazer o projeto, você vai verificar o que você vai fazer. Quantos por cento você vai fazer de área verde e quantos por cento você vai fazer de sistema de lazer. Você vai ficar com essa liberdade no teu projeto. De repente, no teu projeto você tem 25% de APP, que é uma coisa que acontece muito, você vai fazer 25% de área verde. E você não tem a Ainda obrigatoriedade mais a região de da fazer... APA. Que tem E você não tem obrigatoriedade de fazer o pra sistema caramba. de lazer. Você não tem obrigatoriedade. Mas esses 20% que vão ser reservados, eles podem ser divididos entre lazer e sistema de área verde? Sim. Pode. Desde que seja 100% permeável. Se você ocupar só os 20%, você tem que deixar tudo permeável. Agora, Se você quiser impermeabilizar algum pedaço de lazer, tem que ser acima disso. Vamos supor que você tenha 25% de APP e você também quer pôr o sistema de lazer, aí você pode, esse excedente você pode usar de sistema de lazer impermeável, mas só o excedente. A obrigatoriedade de permeabilidade é os 20% que está na lei. Isso você não pode fazer nada, você tem que deixar árvore, grama, tudo permeável. Vamos com 25, pessoal, que eu estava ali? Qual que é o artigo? 25? 25 é aquele que eu estou dizendo, que mantendo a coerência do que nós pedimos, que é suprimir aquele item 5 lá, que é a obrigatoriedade de doar a ex, teria que mexer nesse parágrafo primeiro, porque aqui também está obrigando a doar toda a parte da ex a ser fazer a exigência de fazer, mas não de doar. Fica obrigado a realizar a implantação social a ser doado como contrapartida. Quer dizer, teria que tirar esse pedaço, ser doado como contrapartida, certo? Não adianta nada tirar de lá. Exatamente. Tem que tirar daqui também. Só para manter a coerência da nossa proposta. Tá? Bom, aí depois começa a falar do... Aí tira esse parágrafo inteiro? Não, você pode tirar só o a ser doado como contrapartida. Entendeu? A obrigação de fazer continua prevalecendo, como a gente disse lá no outro artigo, mas não o a ser doado. Tá? O artigo 26,
ele restringe o tamanho do lote pela ocupação. Então ele diz que você pode ocupar 40% do lote escala, e fazer loteamento de 720 metros quadrados. Se não, se você quiser fazer lotes menores de 360, você só pode ocupar 35%. Se você quiser fazer lote de 300 metros quadrados, você só pode ocupar 30%. Para mim, esse artigo é uma aberração, porque se você está dizendo que você não quer mais deixar a peletizada com lotes grandes para ocupação de mais favorecidos, então ele está indo ao contrassenso. Você está querendo dizer que quanto maior o lote, melhor sua ocupação. Então você vai estimular que continuem tendo grandes lotes na aba. A lei, ou seja, por outro lado, você está evitando o adensamento, né? Então, é isso que ele está... Isso, é assim, ó, o que a Karina está dizendo, que nós já dissemos para o Verde naquela época, é que nós estamos fazendo uma lei que privilegia. É isso. O que o Verde argumentou para a gente foi que ele fez a conta dos adensamentos médios, papapá. Tudo bem, uma coisa vai contra a outra, mas não obrigatoriamente esse adensamento será desfavorável ao urbanismo, certo? É uma questão de... Se vocês, por exemplo, for permitido fazer prédio, você pode ter um adensamento de pessoas e uma ocupação muito menor. Mas no final não tem Então, isso aqui, ele não tem nexo com nada de urbanização. Porque você pode obrigar a permeabilidade do solo com lotes menores. Então, porque o sentido deles era por causa das áreas permeáveis. Então, você ocupando, por exemplo, você fazendo lotes de 300 metros quadrados e pudesse ter ocupação de 40%, você pode manter a mesma permeabilidade que você fazendo lotes maiores. Não quer dizer que você deixando lotes maiores você vai ter mais permeabilidade. Eu quero crer que não é só questão da permeabilidade, hein? É questão de adensamento mesmo. Então, mas sabe uma coisa? E aumentar a quantidade de gente, demandar infraestrutura, tudo que... Mas a infraestrutura, ela já existe. Por exemplo, a Sanasa, a demanda, por exemplo, da estação de tratamento de esgoto lá é para mais do dobro da população que já tem lá na APA hoje. Não, e qualquer loteamento que fizer, você vai ter que fazer um incremento. Exatamente. A demanda da infraestrutura vai ser só de quem vai estar executando, não é do que já existe. O maior problema que eu vejo é o seguinte: não se dá condições de fazer uma cidade integrada, socialmente integrada. Você não pode fazer integrar socialmente as pessoas. Tá bom, A Karine e o Marcelo são experts nisso. Eu estou lendo aqui o Deixa eu só terminar de concluir, Marcelo. No mundo todo, a gente está integrando a cidade. As várias classes sociais, todo mundo morando junto na mesma região. Nós estamos acabando com os guetos de áreas de altíssimo padrão e de baixíssimo padrão. Já está claro que isso não funciona. Aqui no Brasil não, né? Não, mas tem que aqui no Brasil já existem. Sempre fizeram isso. Aqui no Brasil já existem experiências dessas. Só que isso aqui está impedindo que isso venha a ser feito. Vai reforçar mais isso. Se você quiser fazer um empreendimento com, sabe, casas, apartamentos, etc., para 4 dormitórios, 3 dormitórios, 2 dormitórios, 1 dormitório, habitação de interesse social, sabe, integrar todas essas pessoas com uso misto, que é outra coisa que eles não aceitam aqui. Cortaram o uso misto lá um monte de estabelecimento comercial lá não vai poder mais existir. Pessoas, inclusive, de baixa renda que perderam emprego, montaram lá para fazer bolo, montaram oficina, cabeleireira, manicure, virou tudo, pela proposta deles, tudo residencial, singular, unifamiliar. Não pode mais ter um comérciozinho. Isso é tudo contra o que o mundo está fazendo. É tudo uso misto. A pessoa pode morar em cima, ou morar do outro lado, trabalhar ali, mora no mesmo bairro que o dono do estabelecimento, o empregado, o funcionário. Está tudo integrado, todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem, diminui criminalidade, diminui os problemas sociais, diminui trânsito. E eles não estão impedindo que se tenha uma proposta urbanística mais viável para essa região ou qualquer outra lá. A impressão que eu tenho é que ninguém conhece nada de urbanismo. Eles ficaram muito preocupados. Eu acho que eles ficaram muito preocupados com a questão de adensamento, mas eu acho que eles deixaram de lado algumas preocupações que na outra.
ela tinha um instrumento de projeto que eu nunca vi em nenhuma outra cidade, que eu sempre entendi como uma coisa super avançada, que era o seguinte: o tamanho do lote em função da declividade do terreno. Sim. Então, o que acontecia na lei atual? Ele tem bastante imposto. Na Então, 10.850. na 10.850. É o seguinte: se a tua declividade é muito grande, você tem que fazer lote de 2.000 metros quadrados. A tua declividade melhora um pouquinho, você tem que fazer 1.000. Se a sua declividade, se você tem uma região plana, você pode fazer lote menor. Por quê? Porque é uma judiação você pegar uma região muito acidentada e botar um lote de 360 metros quadrados que o cara vai ter que pendurar a casa dele. Eu ensino isso aos alunos. Eu posso até fazer um croquisinho na lousa. Esse instrumento que eu sempre achei extremamente arrojado, avançado, que a gente tem na lei atual, eles abandonaram. E passaram a limitar o aproveitamento em função do tamanho do lote. Eu acho que esse instrumento de sem projeto, chegar ao terreno, mas sem chegar à condição sem chegar ao terreno. Então, eles abandonam uma coisa que eu acho que era muito mais inteligente e passam a limitar o aproveitamento da área, que é função de outras questões, as questões de área de preservação permanente, de APP, de mata. É o que vai resultar da área líquida de lote. Agora, se eu quiser fazer lote de 360 metros quadrados, eu posso fazer 360 metros quadrados, eu tenho que limitar a 35%. Se eu tiver uma região plana, que é difícil encontrar em Souzas, eu faço lá 360 metros quadrados. Então, eu acho uma judiação. Eles colocam instrumentos assim, que eles falam: ah, tá bom, você quer fazer lote de 360 metros quadrados, então eu vou deixar você fazer pouco. Eles disseram o seguinte: os parâmetros apresentados, porque vocês apresentaram parâmetros, isso é outra coisa. Nós aqui na comissão, a gente acabou não recebendo a consulta que foi feita, ou a manifestação do CMDU, que a CMDU fez em algum momento, em outubro, setembro de 2019. Eu só consegui ter acesso à resposta da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Então, eles comentaram... Eles responderam todas as questões que foram encaminhadas pelo CMDU. Ficou inclusive em dúvida se isso aqui era uma... Está no processo. Se era o parecer prévio, porque a lei... Mas eles mandaram pra gente? Eu não sei. Aqui pro CMDU, eu não recebi pelo CMDU. Então, porque eles comentaram comigo, eu nunca recebi essa resposta. Uma pessoa do processo. Até porque várias vezes a gente falou durante o processo que aquilo que a gente estava dando era uma conversa, não era um parecer do CMDU, porque não tinha passado por plenária e que não tinha validade como parecer, né? Como parecer. Isso é uma das coisas que me questionaram. Eu falei, não, eu acho que não, porque porque é o seguinte, a lei orgânica a gente começou a parecer prévio. e aí ia fazer um parecer, só que eles resolveram mandar para a Câmara sem o nosso parecer. Então a gente parou. Entendi. Então, na verdade, eram discussões, por exemplo, eles vinham apresentar, a gente discutia, como a gente está fazendo aqui. Entendi. E aí eles colocaram isso como se fosse um parecer, mas não foi um parecer, porque a gente não deu parecer, não deu tempo, eles quiseram mandar para a Câmara antes. E aí ele veio me falar no dia da plenária, Foi ano passado. Isso, aí na plenária ele falou assim, o Gustavo falou assim pra mim: algumas coisas a gente acatou do parecer de vocês. Eu falei: a gente nunca deu o parecer. O parecer ainda vai. O nosso parecer é para a Câmara. Quem enviou oficialmente pra gente é a Câmara. A gente teve uma discussão com vocês. Ele falou: mas vocês nunca receberam a nossa resposta? Eu falei: não, nem sei que resposta é essa. O exemplo que eu dou para os alunos é isso aqui. Você pega um lote, por exemplo, de 10 metros, você tem uma declividade de 10%. A habitação de interesse social, que fazia lote de 10 metros, fazia um taludezinho de um lado, um taludezinho do outro, né? Um por um. Tinha uma área útil aqui no terreno de 8 metros. E aí, o outro vizinho estava aqui em cima, ó, né? Então, para ele ter um útil, ele ia ter de talude, de platô a platô, 2 metros de altura. 2 metros por 2 metros de altura. E isso, o que acontece? O interesse social, geralmente, só faz a casa, não faz o muro. O cara tem que fazer um murão aqui de 2 metros de altura, 1 metro de arrimo, e aqui também 1 metro de arrimo desse lado. Isso 10%, que é uma porcentagem pequena, é um pouco mais do que plano. A gente considera lote plano até 8% de declividade, de 0 a 8. E mais alto do que isso, quanto mais você aumenta a declividade, mais você tem que aumentar a frente do lote, que é justamente
o que tinha de benéfico na lei anterior, que áreas mais íngremes você tem lotes maiores. Então você vai ter problema de acesso, vai ter acesso direto, declividade de rua. Hoje nós temos uma lei federal com relação à acessibilidade, que nós não podemos mais ter degrau na calçada. É crime agora ter degrau na calçada. E teve uma resolução que saiu agora em janeiro. Então, eles terem retirado esse avanço, conforme o Marcelo falou, da lei, é um absurdo. É um absurdo. E jogar nessas porcentagens que aí o empreendedor vai ter que ser, sabe, mágico, para às vezes uma declividade maior ele poder dar retorno. Se ele tiver muita área verde, muita área de APP, ele vai ter que fazer lotes menores para poder ter rentabilidade, para poder vender. Senão não vai fechar a conta dele. Então, o que é que o município ou a APA vai ganhar com isso? Nada, só transtorno. E eles estão, parece que, preocupados com determinados temas que eles não deveriam estar preocupados e não estão enxergando outros. Um loteamento que a gente fez, eu tinha a topografia avaliada, então, em determinados áreas eu fiz lotes de 500, em outras áreas eu tive que fazer lote de 1000 metros quadrados. Por quê? Porque a topografia era acidentada. Então, eu sempre achei isso super inteligente, arrojado, adequado e eu nunca vi... Interessante, né? Interessante, entendeu? Eu acho uma pena agora. Eu não sei o que a gente faz, eu não sei se a gente fica discutindo os percentuais aqui, entendeu? Que eu acho que acho que ficar discutindo o percentual não é o caso, né? Mas será que a gente vai conseguir? Porque... A gente vai conseguir salvar essa lei? Será que você poderia ler a resposta da Secretaria em relação a isso, cara? Eles são impermeáveis, eles não dão resposta. Ou se você